Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde. 4h07. A partir de agora, mais uma edição do Arena. Edição desta segunda-feira. Hoje é dia 24 de março de 2025. Uma excelente semana para todo mundo, hein? Semana decisiva. Semana que vale taça. O que é isso, cara? É fantasma. É fantasma. Nossa, ele já chegou a Primavera. Não, já subiu, né? Primavera já está na Série 1, não Série A1 do Campeonato Paulista. Hino do Primavera. Tem o hino do Primavera aí? Manda bala. Muito cuidado. Não tem nada resolvido, não. O Primavera é o primeiro finalista Não é do finalista Campeonato ainda. Tem Paulista o da segundo Série 2, jogo. consequentemente, já conquistou Não. o acesso. Dá o time pro assessor do Taubaté já. Isso. Já tá gravando? 3, 2, 1, vai. Já subiu. Não, não tem, não tem. Já subiu. Parabéns ao Primavera. Capivariano tem uma boa vantagem, mas ainda não tem nada conquistado, né? Ainda tem mais um jogo. A vantagem do Primavera, ela é gigante, meu caro William Cabelo, que aliás, o final de semana, ele foi tenso. E ao mesmo tempo agitado, né? Foi agitado. Muito boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, Eliel Almeida, onde estiver toda a nossa audiência. Ele tá bem. Pra dizer que não tem nada resolvido ainda, tem o jogo da volta. O Primavera tem sim uma vantagem, mas não tem nada resolvido, não. Pelo contrário, muito respeito ao time do Taubaté. E o Primavera manter a seriedade, manter o padrão de jogo, manter o foco. Aí sim, com o trabalho e depois de efetivamente conseguir o resultado em campo, comemorar. Até lá, muito trabalho. E o que já tá resolvido? É o sarcófago de hoje, que já está pronto. Hoje teremos jogo da Ponte. Sim. Da Ponte, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Pode ser? Pode ser, claro. Então tá bom. Agora, do outro lado, ele tá nervoso, porque o investimento que foi feito no Ituano desde o ano passado, 2 rebaixamentos, colocou um dinheiro que não era para aquela função, não era para aquele objetivo. Mesmo assim, ele resolveu colocar um pouco de dinheiro ali. Investimento Que até agora não deu retorno. O Ituano perdeu pro Capivariano por 1-0. O Leão da Sorocabana, muito próximo de, assim como o Fantasma, garantir uma vaga no Paulistão do ano que vem. E o seu Ituano, Fábio Scheibe, mais uma vez, não vai conquistar o objetivo. O Ituano, muito boa tarde. Boa tarde. Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. O Ituano, que até o ano passado era o time mais longevo na Série A1 do Campeonato Paulista, caiu nesse ano, né, no ano passado, e está disputando a Série A2 depois de muito tempo. Ao contrário do que você diz, não tem investimentos no Ituano, tem sim muito carinho também, muita torcida pelos meus não tem companheiros investimento lá? do Ituano também. Um abraço pro João Paulo, presidente. O homem forte do do João Paulo, né? Mandar um abraço pro João Paulo, né? Mas a situação ficou complicada. Ontem o Capivariano pôs o Ituano literalmente na roda no Novelli Júnior. O Capivariano jogando muito bem, marcou um gol com o Baianinho. Daniel Baianinho. E o Popó é um bom jogador também. Ontem o Capivariano deu show lá no Novelli Júnior. Tem o jogo da volta, né? Situação um pouco parecida com o Primavera, um pouco menor a vantagem do Capivariano, mas é uma boa situação também para a equipe de Capivari, que pode voltar à Série A1 depois de 9 anos, né? Tudo bem, Carlão de Freitas? Tudo tranquilo, meu caro Antônio Lupe. Tá chegando a hora da final do Paulistão, hein? É verdade, quinta-feira o Chicote vai estralar na Neoquímica Arena, onde o filho chora e a mãe não vê, né? Vamos observar aí como que o Corinthians vai se comportar, o Palmeiras precisando mudar uma situação, mas muita emoção. E amanhã também, né? Amanhã o clássico argentino, o clássico contra os argentinos, que ganhou aí uma bela pimenta, né? Em virtude das declarações do atacante Rafinha. O Brasil e a Argentina do jeito que a gente gosta. Vai ser caliente. O Chicote vai estralar. O Chicote vai estralar. E outro assunto palpitante aí também desta tarde é que tem que dar parabéns também, né? Parabéns para o aclamado novo
novo velho presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi aclamado pelas 27 federações, por todos os clubes da Série A e Série B, como novo velho presidente da CBF até 2030. Tudo normal na CBF, tudo né? Normal. Mais do mesmo. Infelizmente, a saga continua, né? Então tá bom. Tudo bem, não tem problema. Aliás, tem Brasil e Argentina. Amanhã, Argentina e Brasil, eliminatórias. Por que nós não tivemos a decisão do Campeonato Paulista no final de semana? Porque estamos no meio de uma data FIFA. Aliás, Japão já garantiu vaga para a Copa do Mundo, né? E a Nova Zelândia também, né? Se não me engano, também já garantiu vagas, 2 seleções, além das 3 que vão ser sede, né? México, Estados Unidos e Canadá. Também já estão confirmadas no Mundial de 2026. 5 de 48. Porque lembrando que agora são 48 seleções, hein? E a Argentina, se empatar amanhã, também tá dentro. Um ponto, né? Um ponto já garante. Ponto já tá dentro. Agora, eu me lembro bem de uma frase do Romário, quando o Pelé, que aliás, que esteja num lugar muito bom, o Pelé disse alguma coisa que o Romário falou assim: o Pelé calado é um poeta. E o Romário, mais uma vez, ele está inserido nesse contexto que vai ser debate aqui no Arena CBN. O menino Rafinha, que aliás é bom jogador, tá vivendo um bom momento no Barcelona e também na seleção brasileira, foi bater uma caixa, foi conversar com o Romário. Eu nem sabia que o Romário tinha uma TV. E o podcast. Já entrevistou o Ronaldo Fenômeno, Neymar. Fenômeno, Bebeto. Isso, tem lá um conteúdo, né? Ele tem um conteúdo. E aí ele tava batendo uma caixa com o Rafinha. E aí ele falou: e aí, Rafinha? Se tiver que dar porrada, então vou dar porrada. Aí o que aconteceu? Os argentinos lá já pegaram isso aí, já manda, igual o pessoal do Taubaté tá fazendo com a abertura do Arena, quando eu falei que o Primavera, aliás, o Primavera já está na primeira divisão do futebol paulista. Você que está dizendo isso. Calma. E aí já deu toda essa confusão, e aí já teve o Di Maria colocando a foto do último jogo, que ele deu uma cotovelada, se não me engano, o próprio Rafinha, né? Foi essa. Eu acho que foi no próprio Rafinha, e agora o bicho já tá pegando antes da bola rolar. Vocês já falaram sobre isso no CBN Esportes, que tem que ter isso mesmo. Eu sou contrário, eu acho que foi uma declaração infeliz do jogador Rafinha, porque agora, imagina, um Monumental de Núñez lotado. Brasil não ganha lá há mais de 30 anos. No local da partida de amanhã. Rivalidade à flor da pele. Rivalidade à flor da pele. O glorioso, que é, repito, bom jogador, Rafinha, vai lá e fala sobre dar porrada em argentinos jogando na casa deles. Opa. É isso aí que vai acontecer. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. É dar combustível para isqueiro cheio, né? Não precisava disso. Mas eu tô achando assim que a própria imprensa brasileira tá dando um relevo acima do normal dessa situação. Foi uma declaração, eu acho que hoje, nesse ambiente... hostil, né? Não, nesse ambiente, vamos dizer, o chato do politicamente correto, né? Que hoje toma conta da sociedade e, infelizmente, no meu caso, a gente tem que respeitar em algumas situações, né? Então, foi uma declaração infeliz do Rafinha, né? Ainda mais às vésperas de um Brasil e Argentina. Ele ali empolgado, talvez, com o bate-papo do Romário. O Romário ainda porrada neles. Aquela conversa. Podcast, galera, tem que tomar muito cuidado, porque, assim... O que dá audiência não é o podcast, são os cortes, né? E às vezes você vai num podcast, você tá empolgado, não dá audiência. Não foi o caso do Rafinha, mas às vezes você toma uma cervejinha a mais, acaba falando. Então tem o cara que... né? O cara que é público, ele tem que tomar muito cuidado quando vai em podcast, porque de repente o cara pode se empolgar e falar coisa que não deve. Foi o caso do Rafinha. Ele não tomou nada, tava tranquilo, foi até no hotel da seleção, se eu não estiver enganado, mas ele talvez empolgado ali com a resenha do Neymar, como o Felipe Melo lá no tempo do Palmeiras, né? Dá tapa na cara se empolgou ali. Né? Se ele tivesse um pouco de calma, ainda mais esses caras, assim, tem que tomar cuidado, tal, um pouco de comedimento pra falar, principalmente em podcast que o cara às vezes se sente fica à vontade, livre, né? Fica à vontade, às vezes acaba falando que não deve, e realmente gera um clima muito forte, até porque a Argentina já está repercutindo, aqui no Brasil repercutindo demais. Vacilou, né? Foi um vacilo. E criou um clima. Agora, pra nós, torcedores, pra nós que gostamos do futebol, cara, é o Brasil e Argentina. É o Brasil e Argentina que a gente queria. Quem não queria ver o jogo, o jogo pra quem gosta de uma rivalidade à flor da pele, vai ser um barato, principalmente se o Brasil vencer o jogo, aí que vai ser gostoso. Só que
para o Rafinha, ele gerou uma situação difícil amanhã em Monumental de Núñez. Lupe, eu tenho uma dúvida. Ah, uma dúvida, pois não. A vida tá mais resolvida pro Primavera ou pro Anápolis? A vida tá mais resolvida para os dois. Para os dois. Tá 2-0, né? Primavera já vem em casa. Não, o Anápolis joga fora, pô. Serra Dourada, Salão lotado. Esquece. Esse fantasma. Primavera. Eu pensei que fosse barulho de Fórmula 1. Fórmula 1, é. Eu comecei a ter, mas o que teve de Fórmula 1 assim, então? Bom, é o seguinte, através do 19991869070 é o nosso WhatsApp, já tá liberado. Alô, Indaiatuba! Alô, população de Indaiatuba, eu quero vocês aqui no WhatsApp. Torcedor do Fantasma, pode soltar o grito. Já pode soltar o grito de é campeão. Não, gente, não. Muita Alô, calma. Capivari! Alô, Capivari, se você está ouvindo aí em Capivari, manda mensagem, 19991869070. As assessorias podiam mandar uma camisa de cada, né, pra gente sortear. Cara, aqui, né? olha, Você não arruma não, Cabelo? Não, eu acho que em o Primavera subindo, agora de verdade mesmo, eu espero que alguém do Primavera esteja ouvindo o nosso programa. Esse rapaz que está à minha frente, chamado William Cabelo, ele merece sim um regalo da diretoria do Primavera, porque nunca se falou tanto do Primavera Ainda mais acabaram com o brinquedinho dele lá no estádio. É verdade, acabaram. Então nunca se falou tanto do Primavera, e não é agora que está chegando, não, desde outros tempos. Então, diretoria Desde do Primavera, Nenezine, que sempre acompanha, se estiver ouvindo o Primavera subindo, por favor, uma camisa oficial e com honrarias para o William Cabelo, por favor. E manda outra aqui pra gente também, porque aí a gente sorteia, a gente faz um guerigueri aqui pra galera, tá bom? Alô, Capivari, alô, Indaiatuba, que nos abraça. Carinhosamente, tá bom? E você também pode mandar mensagem se quiser falar de seleção brasileira, se você quiser já falar da final do Campeonato Paulista, quinta-feira, hein? Nossa, mãe. Estranho, né? Quinta-feira, hein? Campeonato Paulista, 9h35 da noite. Se bem que teve uma outra decisão, há muito tempo, Palmeiras e Inter de Limeira ainda foi uma quarta-feira à noite. Ponte, Corinthians e Ponte, foi 77. Quinta-feira, 13 de outubro, né? Pode falar também do João Fonseca, que aliás está surfando uma onda maravilhosa. Ele está na crista da onda. Tá na crista da onda. Tá tirando onda. Tá tirando onda, ele é tenista. Tá. E tem o sarcófago. Opa! Calma. Eu tô calmo. Nossa, você tá numa empolgação que esse é Primavera, hein? Não. O Primavera já está na primeira divisão do futebol paulista. Depois de 98 anos, o Primavera vai sentir o gostinho de jogar a principal divisão do estado de São Paulo, Chaibe. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você sabe que o Primavera recentemente... Não, sobre Primavera. Recentemente trocou o escudo, né? O símbolo da equipe também. Distintivo, depois de muito tempo. Antigamente, a gente sabe que tem muito palmeirense, corintiano também, Indaiatuba, santista também. Sim. Antigamente tinha alguma rejeição pelo escudo do Primavera ser muito parecido do São Paulo. Muita. Foi por muita. O cara reconhecia, ouvia, mas é São Paulo. Manda no WhatsApp a pergunta. E uma das razões inclusive, esse novo escudo do Primavera foi aprovado em assembleia perante o Conselho Deliberativo. Para atrair mais para os criar, né? para desvencilhar a imagem do Primavera do São Paulo. Criando Você tem alguma ligação São Paulo Primavera, assim? Não. Você tem outra dúvida? Já que o assunto eu vou passar o telefone do Cabelo pra você. Aí você manda pelo WhatsApp, ele tem. Tá bom? Eu mando no Instagram. No Instagram doido. também. No Instagram eu não tenho. Qual que é o seu arroba, Cabelo? Eu não tenho, é só o WhatsApp. Nós vamos fazer um Instagram pro William Cabelo. Não quero não. Pra ele não. colocar as fotos. Ele vai em todos os jogos do Primavera no ano que vem no Paulistão 2026, tá bom? 4 horas e 20 minutos, tem também o sarcófago, né? Ponte Preta enfrentou um time com qual cor? Eu vou falar. Fala. O vermelho. Vermelho. É do estado? Não é do estado de São Paulo. Não, é do estado. Internacional de Porto Alegre. Pode ser. É o... Quem mais? Vila Nova, seu Vila Nova. Não, Vila Nova, ele não ia fazer isso comigo hoje. Não, hoje não. Hoje ele não ia fazer isso comigo. Deixa eu ver. Quem mais? Flamengo. O Flamengo. Quem mais? Pode ser o Inter, Sergipe. O América do Rio. O América do Rio. Pode ser o... Quem mais? Náutico. Brasília. União Rondonópolis. Náutico. Santa Cruz. Quem mais, Carlão? Sergipe falou? CRB. Falando CRB. Enfim, é um time que tem vermelho. O Velo. Mas não é do estado. É verdade. Valério Doce. Nova cidade. O Mesquita. Não, o Mesquita é preto e branco. Não, vamos fazer o seguinte. Nacional de Muriaé. Vamos fazer o seguinte. Música que foi lançada no mesmo ano do jogo.
Olha aí. Dominó. Eu não acredito que eu escolhi a música. Tá? Ainda bem. Isso aí é 84, 85. Essa é a formação clássica do Dominó. Foi o agora esse. O primeiro. Pra mim, o Dominó era aquele que andava no Gugu lá de Sabadaço. Rafael Ilha. Não, esse Naquela é o era Polegar. Dominó era com Nil, Afonso, Conrado, Marcos e Marcelo. Que bom, Jane. Você já pensou? Eu era um, sabe, esses... Você fazia cosplay? Eu gostava dessas bandas, dessas boy bands. Época de Menudo, 4, 5 anos. Os caras faziam gol na noite ou não? Nossa, será? Porque esses moleques... Afonso, né, que era o... O galã, acho que era o Nil e Marcelo. Nil e Marcelo, Mas tudo isso puxado pelos Menudos, né? Isso. Na crista. Os Menudos, eles foram os idealizadores dessa formação. Foi um marco. Bolacha Jovens, gostava do né? Menudo. Gostava, Bolacha? Pegou a bolacha, o Menudo? Você pegou o tempo dos Menudos ou não? Sim, pô. Aí. Bom, é o seguinte, então daqui a pouco a gente vem com o sarcófago e você pode participar, então, 19-99186-9070, tema livre, pra começar bem a semana. Pode falar de Série A2. Alô, Americana. Deu ruim, hein? Eu acho. Itapira? Eu acho que eu vou lá quarta-feira, hein? Pô, fica à acompanhar vontade. o Rio Branco contra o Esportivo Brasil. Ernesto Rocco. Vai lá, pode. Vou fazer o Arena de lá, cara. Vai à vontade. Da torcida do Tigre. Boa. Nossa, ele pode ir. 4h22, o Arena tá no ar. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 24 minutos, vamos dar um giro aqui com a galera. O que o pessoal tá falando a respeito dos assuntos esportivos desta segunda-feira? Viva o Gasparzinho! Quem mandou mensagem pra gente foi o Américo Júnior, que é filho do seu Américo, provavelmente, né? Final do telefone 3742, Gasparzinho é o fantasma. Fantasma, né? Opa! Boa tarde, o Primavera, deixa eu ver aqui, Primavera ganha aqui em Indaiatuba, é o Ricardo Souza. Ô, Ricardo, mensagem. Um abraço. Boa tarde, galera do Arena, forte abraço ao Marcos de Americana. O maior rival do Primavera é o Capivariano? Vocês confirmam? Cabelo responda. Eu confirmo, é o maior, sim, tá? Hoje. O Capivariano é SAF. Vocês acreditam que o desempenho da equipe tem relação por ser SAF? O Capivariano não. O Primavera é SAF, né? É. Você que tem mais conhecimento. Eu acho que sim. Claro. Quando o Primavera virou, adotou a SAF, né, mediante todos os procedimentos legais e cabíveis, o Primavera, ele retoma uma trajetória, sai da 3 finalmente, se consolida na 2 e tá prestes aí, quem sabe... E fora do campo de bola, um time mais organizado fora. Totalmente, também, né? parte de logística, toda a estrutura. O estádio também deu uma... Estádio, tudo. Cabelo, o Eliel já pagou a aposta? Não, porque acumulou, né? Então tem que esperar... Então você já está garantido que o Primavera já passou. Não. Deixa eu ter... Não, Flavião, não. É verdade. Eu tô dizendo que tem que esperar... Pode soltar o hino do Primavera aí. Pode soltar o hino do Primavera. Tem que esperar o desfecho
campeão da Série A2 2025. Tá vendo como pega na curva? Eu não tô dizendo isso. Vai jogar a Série A. Tem que esperar o desfecho das semifinais. O Primavera garantindo... Alô, Reinaldo. Não tem nada, é muito respeito ao Taubaté. Nunca se falou tanto do Primavera, hein? Por exemplo, o Cabelo merece. CBN é Primavera 100%. Uma honraria. Boa tarde, CBN. Parabéns ao Primavera de Indaiatuba e ao Cabelo, o torcedor pé quente. Abraço. Final do telefone, 3993. Deixa eu ver se é o Fer que mandou mensagem. Opa, abraço. Aliás, hoje você é o tema principal aqui do Arena, hein, ô Cabelo? Esse jogador e... Boa tarde, amigos do Arena CBN. Final da 2, Capivariana e Primavera. É o Cláudio que mandou mensagem e ele ainda fala. Esses jogadores da seleção brasileira de hoje, falando ou não falando, não ganha da seleção da Argentina. É o Cláudio Amaral Cardoso de Capivari. Concorda, Chaibe? O time da Argentina é muito mais organizado também. Acho que foi até uma estratégia do Rafinha também, porque sabendo que no 11-11 ali a Argentina conseguiria ter mais equipe também, mais alinhada há muito tempo, né? Um time mais organizado. O Brasil não teria tantas condições. Chamando para essa parte de fora, de provocação também, é uma forma de tirar os argentinos da... A gente sabe que eles são bastante irritadiços, né? Pode ser que seja uma forma de jogar os argentinos contra... não na parte técnica, né? Na parte tática também. Mas para ver se dá uma esquentada na cabeça dos jogadores. Boa tarde, Arena. É por isso que virei torcedor do Primavera. O Edson Antunes também celebrando aqui o acesso do Primavera. Não tem acesso Wagner de Hortolândia. Gente. Boa tarde, pessoal do Arena. Primavera. O Cabelo. Como vai ficar o coração quando o Primavera enfrentar a Ponte? Já tivemos uma resposta. Qual foi? O quê? Não, o que você Qual acha? é a resposta, Cabelo? Eu falei que Primavera. Só nossa risada diz tudo já. Hoje eu não vou dizer que odeio sarcófago. Cláudio Sampaio mandou uma mensagem aqui pra gente. Ô, Claudião, você tem que dar uma segurada aí que o Cabelo é Série A1, velho. Nossa, Cláudio Primo mandou aqui. Será que pela primeira vez na vida o Cabelo vai ver o seu time campeão? Porque o Primavera ele já foi campeão. Ele foi campeão da Série A3. O Primavera é comercial, 77, quarta divisão. 2001 com Roberto Fernandes. 95 com o Estevão Soares. Campeão do quê de 95? O que seria hoje A4. Primavera da Bezinha. Da Bezinha. E por último, 2018, perante o comercial. O Primavera tem 4 títulos. E Copinha, terceiro colocado? Na primeira vez que participou, em 2001, perdendo a semifinal pro São Paulo, de Kaká, de Arisson. Júlio Batista. Júlio em pleno, Bruno José Daniel. Você falou em Bezinha, né? Lembrando que o Audax, que fez final de Campeonato Paulista há 9 anos, caiu pra Bezinha, 5ª divisão. Acho que o Zé Ponte Preta lá, acho que o Mário Ponte Preta deu uma desanimada, né? Sumiu, né? Mas acho que ele já tá bem... Era o Vampeta também, o dono, o presidente. Mas acho que deu uma largada. Se bem que o seu Mário tava bem velhinho. Era o filho dele que tava ultimamente tocando, né? Eu não... Audax caiu, hein? Audax italiano, né? Boa tarde, Lupe e o monte de caixa de verdinha que o Cabelo ganhou. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Um abraço ao Zé Rubem. Ô, Zé. Grande Zé Rubem. Receber, vamos ver. Parece que o jogo virou, né? Agora quem tá devendo é Eliel. Um dia do caça, do caçador, né? Um dia da lenha, outro do lenhador. Boa tarde. O sarcófago vai te machucar, Lupe. Eu também tô achando, viu? Ele faz de propósito. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Cabelo, tamo junto e Sharonal. Ele. Eu nem sabia que existia um time de futebol com esse nome agora. Já sou torcedor. Tamo junto e Sharonal. Qual time? Primavera? Primavera? Ô, louco. Não, Primavera. mas muita tradição no interior. Primavera é plágio de um time aqui do Amanda 1. Ixi, denúncia, hein? Denúncia. Primavera tem desde final 27, do 98 anos. telefone 7550, o Edinaldo, ele faz a seguinte denúncia. O Primavera é plágio de um time aqui do Amanda 1. Amanda 1 é Hortolândia, não é? Amanda Hortolândia. É Hortolândia. A Primavera é mais velha que Hortolândia. Primavera, com todo respeito, Hortolândia, Primavera é de 1927. Então... Quem é Hortolândia perto do Primavera? Não, com muito respeito, muito carinho. Olha aqui a mensagem do Fábio Natali. Que gosta. Fábio Natali tá aqui e faz uma observação interessante. Qual é? Se o Primavera for campeão, o sarcófago, ele acaba? Não, parece que vai ser ampliado. É terra da gente. Brincadeira, cabelinho. É o Fábio Natali de Americana. Grande Fábio. Mas acaba ou não acaba? Não, parece que vai ser ampliado. Ampliado, né? Aliás, o Léo tá em reunião, exatamente. Tratativa. Essa é a pauta da...
Boa tarde, tô achando que vão colocar o Primavera para revezar com o Guarani Ponte no sarcófago. Uma ideia. O Primavera, o Capivariano. Entendi. Não, assim, a gente está estudando essa ampliação mesmo, e outros clubes, né, participarem. Por conta da demanda, né? Por causa da demanda. Mas se abrir para um, tem que ser os dois. Por exemplo, não é só o Primavera, tem que colocar Inter de Limeira, Barbarense. Não adianta. Mas você foi defensor só do Primavera, né? Não, em nenhum momento. Eu falei. Reunião que inclusive está em andamento, parece que você só colocou o Primavera. Só o Primavera. Não, ou todo mundo ou ninguém. Olha aí. E já campeão, né? Não é campeão, gente, pelo amor de Deus. Lupe, Primavera já. O Primavera é o primeiro time classificado. Gente, pelo amor de Deus, querido, prezado ouvinte, Antônio Lupe não é o William Cabelo, pelo amor de Deus. Alô? Está na sua lista, Antônio Lupe? Não. Não, eu não faço. Aliás, quem gosta, assim, com responsabilidade, né? Claro, com responsabilidade. Agora está regulamentada as questões envolvendo as apostas esportivas. Agora já é um novo método, maior de 18 anos. Então, assim, pode colocar no Primavera que vai subir. Boa tarde, Lupe. Quando o Carlão de Freitas não puder estar presente, expõe um saco de risadas que não muda nada. Olha aí, Carlão. Mas... Rapaz, o Jaime lá de Você lembra o saquinho de risada? Eu lembro, cara. Tinha isso? Pô, Jaime, não fala assim, tá providenciando já, de certeza. O sarcófago pode continuar, mas essas escolhas musicais podem acabar. É mais uma forma de mudança do quadro, porque as músicas... Que é o estilo musical do Cabelo, esse, né? É isso. Ele faz o quadro com o coração. 4h32. Seguinte, em 19-99186-9070. Pode continuar mandando mensagem. E se já quiser aproveitar para amanhã, pode mandar o palpitão. Brasil ou Argentina? O Brasil vai ganhar amanhã, velho. Repórter CBN. Segunda-feira, 24 de março de 2025. O governo federal avalia a possibilidade de antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2025, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos. O pedido já foi feito pelo Ministério da Previdência Social. A medida precisa ser formalizada por um decreto do presidente Lula. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou intimar o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, para apresentar defesa na ação penal em que virou réu por chamar o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, de vagabundo. O parlamentar é acusado de calúnia, difamação e injúria. O prazo para a resposta de Gayer é de 5 dias e começa a valer quando ele for notificado sobre a decisão de Moraes. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, respondeu ao protesto da CBF em relação às ações contra o racismo na Libertadores e na Sul-Americana. Domingues lembrou que o presidente da Confederação Brasileira, Edinaldo Rodrigues, votou contra o aumento das sanções aos clubes. Na semana passada, a CBF disse discordar da forma como a Conmebol conduz os casos de racismo nas competições continentais e espera que a instituição adote o protocolo antirracismo da FIFA. As forças de defesa de Israel anunciaram que atacaram, por engano, um prédio da Cruz Vermelha na faixa de Gaza. Segundo Tel Aviv, o disparo provocou danos leves ao prédio e não deixou feridos. O caso vai ser investigado pelo governo israelense. O porta-voz das forças militares israelenses afirmou que o ataque foi feito na região de Rafah. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Thaís Azevedo, chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Thaís, boa tarde. Ótima tarde para você, Lupe, e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela rodovia Dom Pedro tem excesso de veículos na chegada à rodovia Anhanguera. No sentido Jacareí, trânsito livre. A Zeferino Vaz, por enquanto, tem boa movimentação, sentido Campinas e sentido Paulínia. A mesma coisa acontece pela rodovia Campinas-Mojimirim, que tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Anel Viário Magalhães Teixeira tem pistas livres, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. A Santos Dumont e a Campinas Montemor
menor também não tem dificuldades para o motorista, é boa movimentação nos dois sentidos. Lupe. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN no ponto final com mais informações do trânsito. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. Quatro horas 37 minutos, o Arena está de volta. O pessoal tá mandando áudio, Bolacha. Aliás, esqueci, hein? Bolachinha, o nosso sonoplasta, tá aqui ao lado do Daniel França no streaming. Aliás, grande abraço pra você que também tá acompanhando a gente pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Mensagens de áudio. Boa tarde, amigos do Arena. Boa tarde. Marcos Pimenta de Indaiatuba. Ô, Marcão. Deu óbvio, né? É. Deu óbvio. Subimos, né? Capivariano e Primavera farão a final da A2. Subirão ambos os times. E o William Cabelo vai chorar. Vai ter que afogar as mágoas. De emoção. Porque vai dar Capivariano campeão. Não sou mãe de Ná, mas eu já dizia isso há uns 2 meses atrás. Grande abraço. Grande abraço. Não, o Marcos Pimenta realmente tem. Ele faz tempo que ele crava, né, essa final. Sim. Com o título pro Capivariano. Tudo bem. E tudo bem, né? Vida que segue. Subindo tá ótimo. Tá ótimo. Se o Primavera conseguir subir... Você falou que o cara subiu já. Não, senhor. Não, subiu. Eu não disse isso, não. Eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Gente. O Primavera tem um jogo dificílimo com o Taubaté. Então, muita calma e muita Você equilíbrio. falou antes de eu não de falei entrar nada aqui no estúdio. Parabéns ao Primavera Não. e parabéns ao Ituano. Não disse. Ituano? Ele falou, eu não sei o que eu tô falando. Mais uma mensagem Queria de que áudio. fosse Ituano, será que vai dar? Vai ser difícil, hein? Fala, rapaziada. Boa tarde. Ó, posso falar pra vocês que eu acompanho o Rádio Campineiro há bastante tempo. Lá vem, hein? Então é o seguinte, ele é Almeida, cara, não tá no programa hoje, mas conhecimento que ele tem de futebol, na inteligência, a liderança que ele exerce aí frente a vocês, se ele estivesse em uma outra rádio, muito tradicional também, que vocês conhecem, uma rádio forte, esportivamente falando. Tá bom. É lá do AM. Tá. Não é FM, é do AM. Tá bom. Inclusive, o pai do Carlão trabalhou muito tempo lá. Já sei qual. Ele é o Almeida. Fosse funcionário dessa rádio, ele teria o mesmo apelido do Taubaté. Abraço. Pô, aí é sacanagem. Não, que isso? Depois ele tem que tirar até do YouTube pra ele não ver. Nossa. Mais um. Vai ficar bravo, hein, cara? Cabelo, por favor, para de secar o Primavera, velho, pelo amor de Deus. Ô, Cabelo, por favor, para de secar o Primavera, velho, pelo amor de Deus, falando que já é campeão. Não, eu não disse. Eu não disse em nenhum momento. Não, foi o ouvinte que disse isso. Eu não disse. Campeão eu não sei o que ele falou, mas classificado ele falou. Eu não disse nenhum nem outro. Pelo Mais contrário. Olá, Arena CBN, boa tarde. É o Carlinhos de Montemor. No banheiro, Carlinhos? Tá. Como eu sou do mesmo time do Carlão de Freitas, ele é o Almeida, não adianta esconder, Carlão. Você é metade Ponte, metade Santos, como toda a família Freitas. Mas tremei, Cabela. Nada, absolutamente nada, tira o acesso do Primavera e do Capivariano. E absolutamente nada
tira o título do Corinthians para tristeza de Taubaté também. Concorda aí, Cabelo? É de 1986. O cara é mandinado? Perde algum agora? Eu respeito demais a opinião do ouvinte, mas calma, gente. Tem os jogos de volta. O Taubaté tem chance, sim. Para, Cabelo. Quanto que tá, assim, o percentual? 70-30. 80% então vamos Primavera. Lá, rapidinho. Então você tem 10 fichas, Carlão. Quantas você aposta no Primavera e quantas você aposta no... Como é que chama o time que ele vai? Taubaté. Mas até pelo desempenho. 70-30. Não. Mas, 7 fichas no 2x0, 7 fichas, 2x0. Você aposta só 7 fichas, é final. E aí, Chaibe? 90-10. E aí? 80-20. 80 pro Primavera. 10-0. Já subiu. Nossa. Esquece. Agora vamos fazer de Capivariano? Capivariano e Ituano. Não sei. Eu ainda... 65 Capivariano, 35 Ituano. Pra mim, 70-30 Capivariano. 60-40 Capivariano. Vou me abster de comentar. Até porque você jogou todas as moedas no Ituano, né? Não tem mais nenhuma. Vamos pro mais um ouvinte. O tá de brincadeira. Tô triste. Boa tarde a todos aí, um abraço, né, a todos. Boa tarde. Lupe, vamos com calma aí que ainda tem o segundo jogo, cara. Mas estamos com o pé na Série A1 aí. Até que enfim, hein? Tá firmando, né? Fico imaginando a ansiedade do Cabelo aí pra chegar sábado logo, hein? 3 horas da tarde. O meu ingresso já tá garantido. Um abraço a todos aí, hein? E vamos firme aí rumo à Série A1 2026. Boa! Avante Fantasma! Avante Fantasma. Qual que é o grito lá, o Cabelo? Assim, fala o grito. Fantasma! Ele não lembra. Eu não posso. Ele não lembra. Nem lembra. Mas eu vou dar um abraço pro ouvinte. Não, aí aí. você tira o palavrão. Você tira o palavrão. Qual que é o grito? Uma vez ele comemorou um gol do time adversário que tava jogando de branco, ele achou que era Primavera. Não tem nada disso. Um abraço pro ouvinte aí. Ansiedade eu não vou mentir, não. Tô um pouco nervoso, até porque... Que hora vai começar sábado? 3 da tarde. Não, e o seu jogo começa os trabalhos, Não, eu 8h15 da manhã já tá tomando. Não, mas, gente, vamos com pezinho no chão, pé no chão. Lupe, da minha boca... Você mais uma. Fala, meus amigos, ótima tarde pra vocês. André Frajola. Já subiu. Tira uma dúvida pra mim. Se porventura o Primavera subir... Já subiu. Ele pode mandar os jogos lá em Indaiatuba? Se eu não estiver enganado, quando a Ponte jogou a Série A2, tem algum esquema assim, né? Deles pedirem pra Ponte ser mandante do jogo lá pra federação por causa do estádio, lá não tem iluminação. O ano passado... Eles poderiam mandar lá ou teria que mandar os jogos fora? Um abraço pra vocês, meus amigos. Tudo de bom? Eu tenho duas perguntas. Essa é a primeira do Frajola e você responde pra ele. Então, Frajola, é o seguinte, o Primavera, se confirmar o acesso, tomará todas as medidas cabíveis e necessárias para o Primavera poder mandar o estádio, inclusive iluminação, parte de estrutura, a arquibancada, que tem, acho que são, não sei, mais... 2 lances de arquibancada, fazer tudo que for necessário, assim como o Velo fez esse ano, para mandar, fez no ano passado, para jogar o Paulistão desse ano. Então, o Primavera, tenho certeza que já está com caso confirme um planejamento nesse sentido. A outra foi da Ponte, eu lembro que na tabela o presidente do Primavera preferiu o Primavera, manda no Majestoso e tal, era um jogo à noite, pro Primavera não ter que ir, joga no Majestoso, não tem importância. Não, foi antes de fazer... Foi na arbitral, ele pediu da Ponte. Pediu a palavra, né, falou assim, presidente... Contra a Ponte, por favor. Mas foi uma decisão inteligente do Primavera naquele momento. Nossa, que assessoria de imprensa? Não. Até porque o Primavera fez frente pra Ponte. Grande parceiro da atual gestão. Apoiamos. Aliás, um abraço à gestão Nenezini, ao presidente Marcelo Brito, todo o estado, tá fazendo um trabalho... 2 camisas do Primavera, uma pra você de presente. Deixa eu cair o pagamento e eu compro. Não, comprar não, Oscar. Tanto que você coloca o nome do Primavera... Mas isso a diretoria tem um microfone potente como o da CBN. Deveria vir de o mínimo que os representantes do Primavera, da SAF, né, Primavera... Uma camisa pra você e uma camisa pra sortear, porque o ouvinte que tá indo embora pra casa não aguenta mais ouvir falar de Primavera. Essa é a grande realidade. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. Nunca tinha falado de Primavera. Mas isso é verdade. O que eu não falei de brincadeira, eu falei de verdade. Eu acho que a diretoria do Primavera tem que fazer uma honraria ao William Cabelo em caso de acesso. Final do telefone 0440. 99% de chance de acesso do Primavera. Olha aí. E 80% chance de acesso do Capivariano. É uma... E ele ainda faz a seguinte pergunta: Cabelo, se o Primavera perder a final... Cuidado. Ô Maurição, eu vou parar aqui, Maurição. Sabe por quê? É o Maurição? Ele tá no momento
tá no momento triste dele. Ele não tá conseguindo sustentar a opinião dele de falar que o Primavera já subiu. Mas eu não disse isso em nenhum momento. Se eu tivesse dito... Cabelo, quando a Ponte Primavera jogarem, como é que vai chamar o clássico? É Ponte Prima, Prima Ponte ou Ponte Vera? O Ponte Vera. Ponte Vera. E ele fala que é o Emerson, 85, Ponte 4, Vila Nova 1. Anota aí pra depois você não... Ô, Lupi, depois que o Jota tem tempo, você me chama pra fazer um assunto também um pouco separado do 5h30, pode ser? Às 5h30 já acabou o programa. Mas é essa a intenção. Não. É interessante pro ouvinte. Não, mas é já. Tá Aguenta bom. Aí, tem muita mensagem. Nossa. Primavera vai ter que mandar os jogos em Salto. Final do telefone 5363. Você acha que Salto é melhor que Primavera? Não é, não. Não, mas o Primavera vai tomar as providências, como eu disse aqui. Primavera e Júnior dá pra fazer Sim, numa urgência, mas creio que não será necessário. O Amadeu Mosca não tem condições também. Mas acho que ele tem iluminação. Tem iluminação, não sei. O Cabelo já garantiu Primavera na Série A1. Olha, a minha pergunta é, Cabelo, a Copa do Brasil 2027 já é realidade? Paulo Vinícius de Campinas. Calma, Paulo Vinícius. Não, primeiro que eu não garanti o acesso nenhum do Primavera. Quem tá falando aqui é o Lupe. Não, você também. Não, eu não. Não me coloca nesse barco, não. O que eu tô dizendo é que o Primavera tem boas chances e precisa confirmar no sábado. Só isso que eu disse. E que um convite pra torcida pra lotar realmente. Aliás, as cobertas já esgotadas, hein? Ô, louco. Opa, Já. Ixi, tem que analisar isso aí certinho. Tá igual o Corinthians. A galera tá ensandecida. Ô, Carlão de Freitas. Vai. Vamos lá, amanhã tem Argentina e Brasil. O Dorival Júnior falou hoje de manhã, em entrevista coletiva. Mudanças na equipe titular. Alisson e Gerson cortados. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães suspensos. Wanderson e João Pedro barrados por Dorival Júnior. Bento no gol. André no meio-campo. Murilo na zaga. Joelinton também no meio, Wesley e Matheus Cunha. O Wesley vai pra lateral e o Matheus Cunha na frente. E aí? Olha, Lupe, evidentemente que a Argentina ela é a favorita, né? Vive o melhor momento, venceu o Uruguai no centenário, mesmo sem o Messi, mas a gente já percebe uma pequena transição, né? Uma passada de bastão, e a Argentina deu mostras que vai conseguir sobreviver ou viver sem o Messi daqui pra frente. E evidentemente amanhã para jogar no Monumental é a favorita, mas o Brasil vem de um bom jogo contra a Colômbia, né? Um jogo de briga, um jogo de luta, de entrega. É claro que coletivamente, tecnicamente, faltar, né? Algumas situações foram a gente precisa questionar, mas acho que por se tratar de um clássico, as forças se equivalem, mas eu vejo assim, é uma Argentina com uma possibilidade maior, mas não sei, cara, não sei se eu tô torcendo muito, mas eu tô achando que nós vamos complicar pros caras lá amanhã. Mesmo com um time duvidoso ainda, mesmo com um time que precisa de ajustes urgentemente, mesmo com um comando técnico ainda sob questionamento, mas eu não sei, eu tô sentindo o Brasil vai complicar. Carlão, eu queria ter 5% do teu otimismo. Não, mas aqui é mais o torcedor mesmo. Se você pegar tecnicamente, evidentemente a Argentina é mais forte, tem mais possibilidades, mas eu tô achando que o Brasil vai atrapalhar a vida dos caras. Mas tantas mudanças assim, é claro que tem por contusão também, tem por suspensão também, mas tantas mudanças assim no jogo tão importante mostra o quanto o Brasil tá atrasado nesse ciclo, né? O Brasil que ficou esperando Ancelotti, depois foi com o Diniz, não deu certo, teve Ramon no meio disso também. Ele tem muitas dúvidas, né, Fabião? Você pega o Brasil assim, não tem um time ainda, né? Infelizmente. Você pega, olha só como o Brasil tem problemas, né? Você pega o Wesley... Daí convoca Igor Jesus uma vez, nunca mais é o cara, não tem coerência. Mas o cara sumiu também, mas o Brasil não tem coerência, não tem um time formado. Ele tava jogando no Botafogo e tava indo bem. Mas na verdade... Ele foi pra onde? Daí convoca o Ender, que não convoca mais. Não, mas Luiz Henrique, que foi pra Rússia, né? Mas eu acho que depois desse jogo contra a Colômbia... Tá jogando? Depois desse jogo contra a Colômbia, eu acho, mesmo com os desfalques, eu acho que a seleção já tem uma cara. Por exemplo, no gol vai ser, eu tô falando pra Copa já. No gol, acho que tudo indica que vai ser o Alisson. Lateral direita ainda vazia. Falta por o Danilo que tá jogando na zaga. A zaga eu acho que é Marquinhos e Gabriel. E a lateral esquerda vai ser pro Arana, né? O meio campo também me parece definido com o Bruno e com o Gerson. Talvez o Neymar. E aí, Rafinha, Rodrigo e Vinícius. Eu acho que não vai fugir muito disso em Copa do Mundo. Para amanhã, muitas mudanças, né? E as mudanças feitas por opção são mudanças coerentes. Sim, o João Pedro não jogou nada. Não jogou nada, então o Matheus Cunha entrou, mudou o jogo, vai jogar, e o Wesley tem que aproveitar o momento. Ele tá, né, tá voando, na crista da onda, então. 10 fichas. Você aposta quantas no Brasil e quantas na Argentina para amanhã? Para amanhã, ficha. Agora como comentarista, 60-40 pra Argentina.
Argentina, tem mais time. Mas eu tô achando que o Brasil vai atrapalhar. 7-3 pra mim. E você, Cabelo? Tô um pouco mais pessimista. Então, 80 pra Argentina, 20 pro Brasil. Boa tarde, não precisa me identificar. Vem pelo relógio isso? Mas concordo com o Carlão, dono do Parque Prado. Às vezes conhece você da Edu região. do táxi. Vamos complicar para a Argentina. Mas eu tô achando, eu não sei. Não é o Edu do táxi. Não, mas eu tô, sabe quando aquela coisa assim, um sentimento de que o Brasil, posso estar enganado, não tem problema, mas eu tô achando que o Brasil vai armar um esqueminha lá que... Um ferrolho? Um ferrolho, um contragolpe com o Vini, com o próprio Rodrigo, o Rafinha. Eu te ouço, tomara, mas... E o Rafinha, apesar desse clima maluco que ele está criando aí, ele tem personalidade, cara. Ele é chatinho. Ele segura o rojão. Ele tem personalidade. Mensagem aqui do 4922. Carlão, faz igual o Cabelo. Escolhe um segundo time pra ter chance. Os ouvintes são... Cabelo, e aí? O que nós faz? Fala pra mim. Vida que segue. Vida que segue. O Chaib quer falar alguma coisa, mas peraí, Chaib. Aguenta aí. Tranquilo. Aguenta aí. Boa tarde, rapaziada. Já nem urgente. Caro Cabelo, te asseguro uma ótima recepção no Benito Agnello Castelano. Velo. Bem-vindo à primeira divisão. Abraço a todos, Carlão Fernandes. Por que Carlão Fernandes está falando isso? Porque o Primavera já está na primeira divisão do futebol do estado de São Paulo. No intervalo a gente volta já. Inclusive... Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata venceu o Neurologia Ativa por 3-1 no último sábado, com transmissão aqui da CBN Campinas. Quinta-feira tem a última rodada da primeira fase. O Vôlei Renata joga em casa, no ginásio do Taquaral, contra o SESI. Jogo que vale a segunda colocação, que hoje pertence ao Minas. Se o Minas tropeçar na rodada e o Vôlei Renata vencer, fecha na segunda posição. O Vôlei Renata, assim como o Primavera, estão voando na temporada. Preço baixo e qualidade é no IGA Atacado. Aproveite. Arroz broto legal 5 quilos tipo 1, R$28,98. Batata Uai 2 quilos congelada, R$23,98. Amaciante IP 2 litros, R$7,49. Azeite Borges 500 ml extra virgem, R$36,90. Corra. Ofertas válidas até 24 de março. IGA Atacado. Há mais de 60 anos oferecendo satisfação e economia. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. A CBN. 4h55, Cabelo, mostra pra gente aí a camisa do acesso que você recebeu aí pra quem tá no YouTube. Eu não tenho camisa nenhuma de acesso. Até porque... Vamos manter a seriedade. O que você quer falar, Chaib? Não, eu vou dar... Se for, essa é boa, hein? Camisa do acesso é boa. É, a foto dos jogadores, né? Não tem nada, não. Para com isso, velho. A gente sabe que é semana de decisão ainda do Paulista, tem a Série A2 também, mas no final de semana começa o Brasileiro e a CBF anunciou que aquela regra, viu, Lupi? Que a International Board vai pôr em vigor no Mundial de Clubes, do 8 segundos pro goleiro
ter que repor a bola em jogo, caso contrário dará um escanteio ao time adversário, vai ser incluída já no Brasileiro deste ano. Os árbitros já estão cientes disso e agora então vai ser recorrente aquele gesto, o árbitro levantando a mão, contando nos dedos os segundos para ser aplicada já nesse Brasileirão, pelo menos da Série A. Regra muito boa, mas que... Vamos ver se funciona, né? Não vai difícil funcionar. Será? Aquele sistema igual do Paulistão vai ser implementado as bolas, né? Ali deu uma dinâmica boa. Legal. Até no Campeonato Goiano que eu tava assistindo. Ali eu achei legal. Baiano também, ontem. Todo mundo já colocou. A intenção é boa dessa regra, mas infelizmente acho que não vai ser aplicada. Brasil 3-2 na Argentina. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Osmar Antônio, torcedor da Ponte. Valeu, Osmar. Grande abraço pra você. Já precisamos abrir, né? Então vamos lá. Vamos lá. O Neto de Sumaré tá aqui com a gente. Que falar que o Brasil vai ganhar esse jogo é a mesma coisa que falar que o Primavera não subiu. Ô, Cabelo, vamos lá. Vamos lá. A Ponte Preta entrou em campo, A Ponte entrou em campo. E ela enfrentou um time... Tradicional da cor vermelha. Se for o Vila Nova, amanhã você não olha na minha cara. É o Vila Nova. Então matou. É o Vila Nova. Não, se recupera. Eu sei que você tá abalado. Aliás, fora de Campinas, o Vila Nova é um dos adversários assim que sempre tá no caminho da Ponte, sempre, né? Vira e mexe, aparece. Não precisa de palpite hoje, não, Quanto tempo tá na seca o Vila Nova? Não ganha o Goiano faz 20 anos. E perde esse primeiro jogo assim ainda? 8 anos também, né? E quinta-feira você quer que fale sobre a declaração, né? Começa a falar. O Palmeiras é tricampeão paulista. Mas vamos lá, Carlão, que ano que é? Eu tô achando 8-5. Vou dar uma cercadinha aí. E aí, Charles? Tricampeão paulista. 84. Vamos pro VT? Vamos pro VT? No youtube.com/CBN Campinas. Bill. Olha o perigo. Bill pintou o gol do Vila. Gol do Vila Nova de Goiás. A Ponte perde por 1-0. Escanteio fechado, João Roberto. Olha o gol da Ponte pintando. Gol da Ponte. Preta, Mauro lançado rapidinho lá pela ponta esquerda. Vamos acompanhar o Mauro. Levantamento de cabeça, Adilson. Olha o gol da Ponte. Adilson, outra vez pra Ponte. O Preta com o Valdir, abrindo espaço lá pela ponta esquerda, lançamento pro Mauro, em velocidade, lá vem o Mauro. Tentou passar pelo zagueiro, cruzamento, pintou o gol da Ponte. Gol! 3-1, Ponte Preta. Segundo pau, levantando, Valdir. De cabeça, a bola sobra por ali com o Mauro. Tentou levantamento outra vez. Olha a confusão formada. Márcio Luiz pintou o quarto gol da Ponte. Chega a retaguarda, tira o perigo. De novo pela esquerda. Tocou direto pro gol. Gol! Márcio Luiz de novo para Ponte Preta. E aí, agora Cabelo? sim, temos ganhadores, hein? Quem ganhou? O Emerson, nosso ouvinte, acertou, e Carlão de Freire. Aê! Ponte Preta ele ganha, né? Brasileirão de 85, Ponte 4, Vila Nova 1, a ponte de Sérgio, Toninho, Osmar Guarnelli, Valdir e Evandro, Regis, Silvio, depois Cid, Gercinho, depois Gilmar, Márcio, Luiz, Adilson e Mauro, técnico Carbone. O Vila, de João Roberto, Neri, Paulo Nelly, Ademir e Newton, Nélio, Silva, depois Aguilar e Eber, na frente Zé Henrique, Bill e Júlio César, depois Ronaldo, técnico Roberto Oliveira. Narração de Campos Filho. Se fosse o Igor Magalhães, o técnico do Vila. Porque o Igor sai, aí o Igor é demitido, aí Igor demitido é o mais próximo pra assumir o Vila. É como se fosse o Gilson Kleina pra Ponte Preta ou Humberto Louser no Guarani. Verdade. Bom, é o seguinte, são 5 horas, já tem que sair ou ainda não? O último áudio Nenhuma novidade. Que eu te mandei pra gente ouvir um torcedor lá de Itu. Opa! Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É o Edivaldo Amaral aqui de Itu. Opa! Olha, sou ituano de coração. Igual o Ituano Chaine. ontem não fez uma boa partida, porque o Ituano não vem fazendo bons jogos em casa. O único jogo que o Ituano fez um bom jogo em casa
Eu creio que foi o próprio Capivariano na partida que antecedeu aí a classificação. Mas o Ituano, quando joga fora de casa, o Ituano joga muito. Tô cabreiro muito com esse jogo aí, velho. Tomás tem razão. Sincero, meu amigo. Eu acredito, hein? Vamos! Eu acredito. Galo! Galo! A gente conversa. Tá um abraço a todos aí. Obrigado a mensagem do ouvinte lá de Itu. O final do telefone 9447, quem que é a narração do sarcófago? Campos Filho. Ele falou, parece narração de Campos Filho. Tá certo? Campos Filho, exatamente. Parecido de Campos Filho. Beleza, tá certo. Bom, é o seguinte, 5 horas e 1 minutinho, ainda não? Não tem nenhuma novidade da Ponte, Guarani, nada, tem cara? Nada, tem jogo treino, ganhou da Portuguesa a Ponte e o Guarani... Torcedor quer reforço. Ganhou do Sub-20. O time do momento é o Primavera agora, aqui na região. Mas vamos ser sinceros, eu entendo o torcedor de Ponte e Guarani. Claro, pô. Mas, cara, faltam 20 dias. Nada da tabela ainda, né? 20 dias, nada da tabela, Chave. É muito tempo. Ainda tem Campeonato Goiano pra terminar. Aliás, tem uns aí que estão jogando a 2. Pelo menos o Cabelo trouxe a informação, né? Posso falar os nomes aqui? Estão sendo monitorados. O que você ouviu? Não, vai, Guarani, manda. O Guarani tá de olho, parece, no Júnior Caissara. E parece que a Ponte no Afonso. Né? O zagueiro Afonso e a Ponte no Caissara, né? Não é isso? É isso? Então inverti. Isso, inverteu. Inverti. Então, isso. Júnior Caissara interessa a Ponte, jogou no Santos, né, meu Jogou no Santos, jogou no... Onde que ele tava também? Lá fora. Tava lá, a gente viu tava a lá capivara fora dele. E o Afonso, né? Afonso, zagueiro, São bons nomes, né? Bons nomes. E tudo leva a crer que deve acontecer, porque a Ponte, o Caissara, ele se encaixa no perfil da Ponte. O Guarani precisa de zagueiro, né? E Primavera, depois do segundo semestre, vai fazer o quê? Campo Paulista? Então, aí... Se subir, eu acho que se larga, subir, né? eu não sei como é que vai ser. Como que tá essa programação de diretoria? Porque... Naturalmente seria disputar a Copa Paulista. Aí vão ter que... Primavera. Tem vários aí que tem emprego, hein? Tem. Goleiro, então... mas arruma, né? Aliás, vai ter um bom tempo. O Velo é prova disso, né? Não jogou a Copa Paulista. Me arrumou o estádio. Arrumou o estádio, ficou bonitinho. Ficou legal. O estádio do Velo. Se manteve, né? Quem sabe isso não pode Primavera, servir de talvez. exemplo por Primavera, né? Vamos aguardar. Vambora, amanhã tem cara a cara, Brasil e Argentina. Legal. Amanhã tem palpitão do Arena. Eu vou conversar com a gerência aqui pra ver se libera um prêmiozinho pra gente, tá bom? Palpitão, vamos. Placar Brasil e Argentina? Fechou? Vamos aguardar. Boa semana pra todo mundo, vem chegando o ponto final. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã aqui no Arena. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223.